proprietários, as fazendas eram vizinhas, e eles eram culpados de dois filhos de Pio casados com duas filhas de Antonino Saldanha. E o grande detalhe, que é preciso dizer, é que Pio e Antonino, eles eram inimigos políticos e pessoais do coronel Valdivino. A família Suassuna e a família Lobo, elas trocavam hostilidades desde a época do primeiro Suassuna, o patriarca dessa família, que é o Alexandrino. Eu já encontrei cartas em jornais, eles se acusando, desde a década de 1880. E o Antonino Saldanha, que já tinha sido, que era o grande proprietário de terras também, da família Saldanha, já tinha sido aliado do coronel Valdivino na política, mas por causa da briga de Antonino com Quincas, que era primeiro, foi uma guerra, eles se atacavam mutuamente nas fazendas. Então, quando Quincas foi para o lado de Valdivino, aí o Antonino saiu, né, do apoio político de Valdivino, e foi para a família Suassuna e a família Maia, que era a família Maia, tinha a parte do coronel Valdivino, que também era Maia, mas também era dissidente, tinha outra parte, que era os comandados do coronel Maia. E nessa época do assalto em 22, quem estava no poder era a família Maia, parte do coronel Maia. O coronel Valdivino estava desprestigiado, estava de baixo, né, na política. Então, eles aproveitaram que o coronel Valdivino estava, né, com esse desprestígio na política do Estado, e como eles sabiam também que ele possuía um grande tesouro, e o coronel Valdivino, para vocês terem uma ideia, ele foi considerado um dos maiores fazendeiros do Nordeste. Ele possuía mais de 20 fazendas, 25 a 27 fazendas ali naquela região, entre Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, e pegando também o Rio Grande do Norte. Ele, em 1914, ele declarou 14 mil entre cabeça de gado, animal. Então ele foi um homem muito rico, muito poderoso. Foi 7 vezes deputado estadual, inclusive ele é o recordista até hoje em Catolé. 7 vezes, 3 vezes na época do Império e 4 já na República. Foi prefeito de Catolé também. Enfim, ele ocupou muitos cargos e era muito poderoso. E já tinha herdado um tesouro do pai dele, de Zé Lúcio, que é uma história também bem longa, né? Que Zé Lúcio foi no Ceará, cometeu uma vingança e trouxe um tesouro. Então eles tinham conhecimento que o coronel Valdivino tinha esse tesouro, e eles aproveitaram esse momento de fragilidade do coronel Valdivino e aproveitaram também essa proximidade de Ulisses Liberato com o Major Zé Inácio, que ele tinha, né, grande proximidade, vivia por lá, na fazenda, e foi a partir daí, foi o Ulisses Liberato que levou a ideia do saque para o Major Zé Inácio. E o Major Zé Inácio, ele foi ele quem deu todo o suporte, porque uma empreitada como essa precisava, porque ia gastar muito com armamento, a questão da logística, o deslocamento lá da Fazenda Barra até lá na Paraíba, no caso. Era muito dispendioso, e eles vieram montados, eles vieram a cavalo, porque os cangaceiros andavam muito a pé, mas nessa ocasião específica, as informações que nós temos é que eles eram todos em montarias. Então, o Major Zé Inácio organizou tudo, deu todo o suporte, e aí no dia, mais ou menos no dia 18 para 19, acho que por aí, 20 de fevereiro de 1922, eles vieram da fazenda lá do Barro, né, hoje é a cidade, lá do Ceará, e eles tinham um plano de atacar Pombal, porque o Ulisses Liberato era de Pombal e tinha inimizade lá, eles queriam assaltar uma fazenda lá, libertar um preso e também matar o delegado. Eram os planos de Ulisses. Inclusive o Ulisses veio na frente com um pequeno grupo já para ajeitar, né, enfim, os preparativos, e o senhor Pereira, um outro grupo, veio depois. O Major Zé Inácio, ele designou que o senhor Pereira também tomasse parte, né? Foram os dois chefes que comandaram, foi o senhor Pereira e o Ulisses Liberato. O Ulisses Liberato veio na frente, depois o senhor Pereira veio, e no grupo de senhor Pereira estavam os 3 irmãos Ferreira, Virgulino, Antônio e Livino. Virgulino, né, o famoso Lampião, que era ainda um simples cangaceiro, né? Ainda era, de certa forma, era aluno. Então eles vieram, ficaram em Pombal, na propriedade lá da família de Ulisses Liberato, o tio do Ulisses Liberato lá, que era, acho que era Gemini Liberato, foi quem criou o Ulisses. Eles ficaram lá, mas só que surgiu, né, as notícias começaram a surgir em Pombal, e esses cangaceiros estavam lá, então começou a vir forças, e eles desistiram, porque eles sabiam que iam enfrentar
uma resistência. Então eles desistiram de entrar em Pombal e cometer lá esses crimes e decidiram focar no principal, que era o saque a fazenda do Coronel Valdivino Lobo. Então eles vieram, né, saíram de Pombal e vieram. Quando eles vinham passando por Jericó, que hoje é uma cidade, Jericó, na época era um povoado que pertencia a Catolé do Rocha. E eles vinham passar ao lado da vila, né, do povoado, e não iam entrar. Eles não tinham essa intenção. Mas o delegado, né, de uma forma afobada, acho que ele não pensou direito, acabou organizando uma pequena resistência e atirou contra os cangaceiros que passavam nas margens. Né? Atiraram lá de cima do Salgado. E aí, depois disso, eles se revoltaram e entraram na vila e cometeram as maiores atrocidades, roubos, estupros. Eles cometeram alguns estupros lá em Jericó, inclusive nasceu até um filho de um estupro, até hoje tem lá descendentes. Mas só que eles não queriam passar em Jericó. Foi por causa do delegado, do Laizinho, que organizou essa resistência, mas deu errado. Saiu com grandes prejuízos aí. Existe até uma versão de que foi uma tática deles atacar Jericó para o pessoal de Catolé pensar que eles iam atacar Catolé, mas eu concordo com ele, né? A história é que eu acho que eles iam passar sem comer com ninguém, sem mexer com ninguém. Mas aconteceu isso. Quando eles saíram de Jericó, eles foram direto para a fazenda Santana. Lá na fazenda Santana, e Antonino já estava esperando. Antonino já tinha preparado tudo, eles se arrancharam lá. E tinha um tio de Lampião, um tio por afinidade, que tinha sido casado com o amigo do Lampião, Antônio Matilde, que estava morando lá na fazenda Santana. Tinha chegado no final de 21, fugindo já lá do cangaço para de Alagoas, acho que era Pernambuco. E Lampião pegou um grupo de cangaceiros que já tinha sido comandado por Antônio Matilde, porque Antônio Matilde, segundo a história, foi quem, vamos dizer, iniciou o Lampião no mundo do cangaço. Ele foi o primeiro mestre dele, é chamado Mestre de Armas de Lampião, tem até um livro, né, que foi lançado, né, Antônio Matilde, Mestre de Armas de Lampião, foi lançado no Cariri Cangaço em fevereiro. Antônio Matilde foi quem colocou ali, foi quem deu as primeiras instruções aos irmãos Ferreira. Então, Antônio Matilde estava morando na Fazenda Santana, num lugar afastado, ele chegou doente, tuberculoso, e lá ele procurou José Inocêncio de Almeida. José Inocêncio tem uma casinha lá, uma manga esquisita lá, onde José Inocêncio era enfermeiro, ele tinha especialidade em tratar pessoas com tuberculose. E ele colocou o Antônio Matilde lá. E Lampião, quando veio, né, já em 22, acho que isso foi mais ou menos no dia 21 para 22 de fevereiro, Lampião foi lá visitar o tio. Tem esse detalhe. Lampião pegou um grupo, né, que ele veio com o Senhor Pereira, pegou um grupo e foi lá visitar esse tio dele. O Senhor Pereira ficou na Fazenda Santana. Eles vieram e depois passaram na Fazenda Maniçoba, né, que era de Pio Suassuna, vizinha Fazenda de Antonino. Isso no dia 23 já. Eles chegaram lá mais ou menos no dia 21 para 22, aí no dia 23 eles já partiram na madrugada. Foi na sexta-feira, no dia 23. Aí eles saíram no dia 23, né, de noite, à noite, lá na Fazenda Maniçoba. E eles foram para atacar a Fazenda do Riacho, a Casa Grande, de manhã cedo. Então eles saíram na noite do dia 23, na sexta-feira, e eles dormiram num local lá aproximado da Fazenda do Riacho, que inclusive esse local fica lá no sítio Bom Princípio, que hoje ainda pertence a familiares, lá da pessoa prima de minha mãe. Minha mãe, inclusive, possuiu terra lá no Bom Princípio, nesse local onde eles dormiram, mas hoje é do primo da gente, comprou. E tem até uma história engraçada que parece que eles derrubaram alguma coisa lá, né? Bala, bola, não sei. E fizeram uma broca, tocaram fogo e explodiu lá. Umas cápsulas lá que eles tinham deixado cair nesse local. Aí no dia 24 de fevereiro de 1922, eles atacaram a Casa Grande da Fazenda do Riacho. Quando eles chegaram, né, lá na Fazenda do Riacho, de manhãzinha cedo, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Só quem estava em casa era a esposa do Coronel Valdivino, que inclusive era sobrinha dele, sobrinha em segundo grau, já era a segunda esposa, que era sobrinha em segundo grau dele, porém, com uma filha, que era Benedita, e algumas criadas da casa. Eram só as pessoas que tinham em casa no momento. Então eles encontraram um campo aberto. Entraram na casa. Segundo a história que José Otávio Maia conta, Zezinho, que ele ouviu o depoimento
de uma pessoa que estava, né, na casa, que é Valdivino Benício, que era sobrinho de Corina, da esposa de Valdivino, sobrinho de Valdivino também. O Valdivino Benício deve ter 11 anos. E ele narrou a Zezito, que ele morava também, né, estava também presente, morava na casa grande. E ele narrou a Zezito como foi. Disse que o Ulisses Liberato foi quem entrou primeiro, se apresentou, disse que bem educado, assim, e disse que se ficasse todo mundo quieto, ninguém ia mexer com ninguém. E aí os cangaceiros entraram, já que eles sempre tomavam cachaça, tudo que eles iam fazer já era, a maioria deles tomava cachaça, já era com a força do álcool. Eles invadiram a casa, um local onde o Valdivino guardava o ouro, e era guardado em surrões de couro de viado, acho que é o nome, né? Surrões, eu acho. Estava trancado, era o quarto do escritório dele. Aí perguntaram pela chave, porém ele disse que ele andava com a chave, ele não estava em casa. Eu vou falar nisso depois. Então eles acharam o machado lá, arrombaram a porta e pegaram, né, esses baús e esses surrões de couro, cheios de joias, livros esterlinos e muito ouro. Então eles contam, né, o Valdivino Diniz conta que eles jogaram esse ouro em cima da calçada, porque a casa grande tem uma calçada bem larga. Diz que eles jogaram esses baús, esses sacos de ouro na calçada. E aí quando eles viram aqui, né, ficaram extasiados, mas ainda cometeram alguns absurdos lá. Dizem que um dos cangaceiros arrancou um cordão do pescoço de Dona Corina, até Chapreto. Esse Chapreto depois foi morto. Tem até uma história que trouxeram as orelhas, que Corina guardava essas orelhas. Chico Lobo conta isso, né? Chico Lobo ainda é vivo. Chico Lobo é filho do Coronel Valdivino. Está com 101 anos, mora em Paulo César. Ele conta essa história que ele via essas orelhas guardadas. Talvez fosse de Chapreto. Então Chapreto arrancou esse colar e eles quebraram todos os móveis. Praticamente todos os móveis da casa eles quebraram a machadada. Porque era uma mobília muito bonita, né? Dizem que era bem bacana a mobília da casa, né? Eles eram muito ricos. E após isso eles guardaram, né, o ouro, depois de saquear lá, e foi questão de minutos, não demorou nem meia hora. Eles guardaram o ouro e tem até relatos que eles colocaram até no criador dos animais, né, que é na questão da mão dos animais, que eles colocaram as pulseiras. Era tanta joia, tanta coisa que eles fizeram até isso. Diz que no caminho também muita gente achou, no outro dia acharam moedas, cordões. Da fazenda do Riacho, eles passaram na fazenda Arruda. E aí é a fazenda do meu bisavô da minha mãe, Rochel Ferreira Maia. Até hoje a casa está muito bem preservada, a casa do Riacho também muito bem preservada. Foi construída em 1885, a casa foi saqueada, até hoje está intacta. Do mesmo jeito a fazenda Arruda também, a casa foi construída em 1878. Também continua lá, muito bem preservada. Inclusive é um tio meu que mora lá, irmão da minha mãe, Paulo. E lá, quando o Rochel viu, né, que eles estavam vindo, e de certa forma o Rochel já sabia dos boatos, né, que tinha cangaceiro na região. Isso, né, de manhã. Quando ele viu que os cangaceiros vinham, porque lá da casa grande, veio na estrada, tem uma curva assim, quando ele viu, era fevereiro, já tinha chovido, estava verde. Aí ele mandou a esposa dele, as filhas, né, se trancaram lá num cômodo. Algumas pessoas, né, moradores que estavam lá, quando viram também correram, né, por mar. E um neto dele que ele criava, que era Oliveira, quando viu, tinha uns animais assim na margem do açude, porque o açude fica vizinho à casa, o açude, fica bem próximo. Aí Oliveira tangeu esses animais, porque onde eles passavam que viam animais, eles levavam. Eles trocavam a montaria deles e por outros animais. Aí Oliveira tangeu para eles não pegarem esses animais. E Rochel ficou esperando eles igual a pena. Ficou esperando lá. Não saiu do canto, ficou lá esperando. E quando eles chegaram, porque se dividiu na verdade. Um grupo foi direto para o Curralinho, que é a fazenda depois do Arruda, e um deles passou pela casa do Arruda, de Rochel. Então lá, esses cangaceiros que passaram lá no Arruda, quando eles chegaram no terreiro, que tem uns pés de cajarana lá, 3 pés de cajarana muito grandes, que foram construídos na época que a casa foram plantados, né, no caso, foram plantados os pés de cajarana na época que a casa foi construída, e até hoje esses pés de cajarana estão lá.
que são centenários. Um dos cangaceiros vinha vestido com a farda de comandante, né? Porque o Valdir também foi comandante da Guarda Nacional, coronel comandante. E um deles vinha vestido com a farda e com a espada. Ele surrupiou lá, roubou. E quando chegou lá no arruda, ele arrancou os botões, que eram dourados, que ele pensou ser de ouro, mas acho que não era de ouro, mas ele arrancou os botões e jogou lá no terreiro da Casa Grande. Isso é um detalhe. Eles chamaram Rochael, segundo, aí já é uma história de família, patrocínio Rochael Maia, estava com 15 anos, era filho de Rochael, estava lá e assistiu tudo, e ele contava isso a Zé, que é filho dele, José Fernando Maia Zé, que me contou, que ouviu do pai dele. Eles chamaram Rochael e encostaram os punhais no pescoço ainda, 2 punhais. Perguntaram por dinheiro, Rochael disse que não tinha dinheiro, porque Rochael ele era um proprietário de terras, fazenda dele, propriedade, vamos dizer, em proporções médias, né? Tinha uns 500 hectares, 600 hectares, ele era um criador bem sucedido, plantava algodão, participou também da política de Catolé, Rochael, ele foi delegado, foi juiz, foi vereador na época, foi vice-prefeito, então ele era aliado do coronel Valdivino, primo muito próximo de Valdivino, Rochael, e aliado político de Rochael Ferreira Maia. Então ele não era rico como Valdivino, lógico, mas ele tinha, né, as coisas dele, e ele falou que não tinha dinheiro guardado em casa, mas o que tinha muito lá era rapadura e queijo, que ele fabricava na própria fazenda. Ele disse, não, vocês podem entrar na casa, ele deixava, parece que ele bateu nele, empurraram. E nessa época ele já estava com 60 anos. E eles entraram na casa grande do Arruda, e lá eles surrupiaram, né? Assim, levaram o que eles acharam de valor, eles levaram até peças de roupa. Acho que eles levaram. E também, além dos alimentos que eles também, queijo, guardaram nos bornais, né? Queijo, rapadura, o que eles acharam, eles levaram. Mas também não cometeram violências com ninguém. Mas o que eles acharam de valor, eles levaram para a casa do Arruda. Então, saindo do Arruda, eles foram para o Curralinho, que não dá nem 1 quilômetro da Casa Grande do Arruda. Eu acho que dá o quê? Uns 700 pés, bem pertinho. Lá já tinha um grupo que já estava lá, né, que eles se dividiram. Um ficou no Arruda, outro foi para o Curralinho. Lá no Curralinho, que era a fazenda de Adolfo Maia, inclusive o atual prefeito de Catolé é bisneto dele, de Adolfo Laurinho, que é o atual prefeito. E Adolfo era mais rico que Rochael. Adolfo possuía mais propriedades, tinha sido prefeito também, era primo também do coronel Valdivino, assim como Rochael, primo legítimo e também aliado político. As fazendas eram vizinhas e eles três eram parentes e ligados também na política. Você veja que as ordens, né, eles montaram esse plano desse ataque justamente para atacar essas 3 fazendas, que eram do Riacho, o Arruda e o Curralinho. Ele já viu com essa ordem, esse plano pré-estabelecido. Justamente assaltar o coronel Valdivino e quem fosse ligado a ele, no caso os parentes. E lá no Curralinho, que é onde é o berço da família Maia de Catolé, as origens estão lá na fazenda Curralinho, a casa ainda também, a casa não está assim conservada, não, porque foi construída no alpendre, ela não tinha alpendre, foi construída no alpendre, e nessa época também não tinha alpendre, uma casa muito histórica, também muito antiga, foi lá onde todos os mais de Catolé, as origens estão lá. E o Adolfo, ele também estava em casa, e segundo histórias que eu também ouvi de familiares, o filho de Adolfo, Lauro Fernando Maia, que é até o avô do prefeito, e o proprietário da fazenda Curralinho, chama de Naná Maia, é filho de Lauro, né, de Adolfo, né, então até hoje ele está na família, as 3 fazendas eles tinham na família. E Naná me contou que o pai dele disse que quando viu os cangaceiros, estava assim, no terreiro da cozinha, e correu para o mar. Né? Então um detalhe também que ele me contou lá. E aí lá em Adolfo eles acharam joias, ouro, dinheiro, que Adolfo, né, era rico, considerado rico para os padrões da época. E Adolfo, eles bateram em Adolfo, mas tem Rochael. Inclusive o Ulisses Liberato diz, que o Ulisses Liberato foi preso depois, o Ulisses Liberato disse que quando chegou lá eles estavam agredindo Adolfo. Foi até o Ulisses que pediu para parar. E lá eles conseguiram achar muita coisa, só que tem uma história também que eles levaram Adolfo ainda até no lagoa, para dizer onde era que tinha, né? Onde era que era a própria fazenda, não sei o quê. Aí largaram Adolfo lá, mais na frente da casa deles. Da fazenda Curralinho,
eles passaram na fazenda São José, porque aí tem uma arruda, o ralinho, arruda, do riacho, a arruda, o ralinho aí o São José, lá em Luiz Reinaldo, que é ancestral da minha namorada grande, Luiz Reinaldo Barreto, Luiz Reinaldo de Araújo. Luiz Reinaldo não, Francisco Reinaldo, né? Lá eles também, tem um relato que eles levaram 8 pontos de reis lá, que era uma quantia considerável para eles. Naquela época, o automóvel, né, um automóvel 0 km era 5 pontos de réis. Um ponto de réis se comprava, acho que 10 vacas na época. Então, na fazenda São José, existem relatos que eles passaram também na fazenda Riacho Fundo, que fica depois, é o caminho, né? De São José, era Riacho Fundo, que pertencia ao Almino Silgueiros. Diz que lá eles levaram algumas coisas também. Do Riacho Fundo eles foram para o Bom Jesus, que já é município de Breves. O Curralinho ainda é Catolé, uma parte, né, do Curralinho. São José também é Catolé. Aí Riacho Fundo e Bom Jesus é Breves. No Bom Jesus foi diferente, lá eles não assaltaram, lá foi um ponto de apoio. E tem um relato, né, de Dona Jovelina Silveiras, que eu ainda cheguei a conhecer. Tem uma filha dela que é casada com um tio-avô meu, e eu já ouvi muito essa história, que ela estava lá no dia, né, Dona Jovelina, e ela contava que um dos nomes, né, dos chefes lá, um dos chefes se chamava Ulisses, que era Polícia Liberada, então ela falava isso. E eles chegaram lá e assim, perguntaram quem era a fazenda, e quando disseram que era Manuel Figueiras, que era conhecido por Nezinho, aí eles disseram: aqui ninguém faz nada. Eles só pediram também comida, porque tem um açude muito grande assim perto da casa também, foram lavar os animais, e lá também não aconteceu nada. E aí depois, do relato da própria Dona Jovelina, o Nezinho era amigo de Antonino, entendeu? Era amigo de Antonino Saldanha, eu acho que era do mesmo partido. Então Antonino disse: passa lá em Nezinho que ele vai dar apoio, mas não faça nada. E quando eles souberam, quando eles ficaram sabendo que o proprietário da fazenda anterior era filho de Nezinho, do Almino, eles devolveram as coisas que tinham roubado lá da fazenda Riacho Fundo. Aí lá eles ficaram por lá há algum tempo, pouco tempo. Aí existe relatos, e até comprovado, que eles passaram na fazenda Japecanga, que era da família de Ares, passaram na casa de um homem chamado Antônio Catanho, que isso aí também o pessoal da família Filgueiros também fala nisso. Existe relatos de que eles realmente passaram por lá. E eles queriam ir para a propriedade de um homem que era muito rico também na época, que era Zé Canadá, que era a fazenda Canadá. Só que parece que eles não chegaram aí, né? Eu sei que a partir daí, depois que eles passaram nessas fazendas, existiam algumas versões da rota de fuga, né? Diziam que eles tinham passado pelo Rio Grande aqui, ali por Altos Ferros, naquela região, Alexandria, Patu. E também aqui, já entrando na Paraíba, passando ali, também voltando por Pombal, Souza, quase o mesmo percurso. Só que eu acreditava que eles tinham se dividido. Uma parte tinha ido, né, pela São José, e o outro tinha ido aqui pelo Rio Grande. Porque existem relatos de fazendeiros, né? Ficou histórias que eles teriam passado em fazendas aqui, lá na região lá de Alexandria, lá tudo, como também na região de Souza, Cajazeiras. Só que surgiu um fato novo, um livro autobiográfico de Artéfio Bezerra, lá de Serra Negra. Artéfio, né, por coincidência, ele fazia negócio com Antonino com gado. Artéfio comprava gado a Antonino Saldanha, lá na Santana. E por incrível que pareça, Artéfio foi justamente no dia que os cangaceiros estavam lá, ele foi lá na Santana para conversar com o Antonino. Aí ele foi lá na Santana no sábado, né, no dia do saque. Estava só Dona Leonor, que era a esposa de Antonino. Aí ele foi para Catolé, porque Antonino não estava em casa. Ele foi para Catolé e quando foi no domingo de manhã, ele voltou para Santana para falar com Antonino. Aí chegando lá, encontrou os cangaceiros. O grupo de cangaceiros estava lá. E ele narrou isso no livro dele. Ou seja, é uma prova de que eles passaram, eles voltaram, né, depois de cometer os saques, eles voltaram pela fazenda Maniçoba e Santana. É uma prova, porque esse livro é um livro autobiográfico de
de Artef Bezerra. E ele até disse que conversou com alguns que até conheciam os cangaceiros, ele até levava uma importância e o dinheiro que deram para ele guardar, ele até ficou com medo, né? Inclusive ele disse que ofereceram algumas moedas de ouro para ele trocar. Os cangaceiros mostraram, você não quer comprar não essas moedas, mas ele não quis. Então aí no caso é o seguinte, eles da Fazenda Santana, eles voltaram lá para o Barro, fazenda do Major Zé Inácio, que foi, né, vamos dizer assim, quem deu o suporte, quem é considerado o autor intelectual foi o Major Zé Inácio, mas a gente sabe que tudo partiu de Ulisses, né? Junto com Antônio Saldanha e Pio Suassuna. Inclusive, é um assunto até que há pouco tempo atrás ninguém falava no envolvimento de Pio Suassuna, porque ninguém queria falar nisso, né? Envolver a família Suassuna, queria falar disso. Recentemente é que foi lançado os livros que aí falaram que a relação mais próxima de Ulisses era com Antônio Saldanha, mas só que Pio era ligado com Antônio, com padres, tinha filhos casados entre si. Propriedades vizinhas. O filho de Raimundo Suassuna, o filho de Pio Suassuna, Raimundo, pai do senador, ex-senador de Suassuna, escreveu também um livro autobiográfico que tem um capítulo que ele narra exatamente o que aconteceu, os cangaceiros passaram lá. E ele diz também no livro, nesse capítulo, que o Ulisses era bem amigo deles. O Ulisses passava lá na casa do pai dele, e já conhecia ele de muito tempo. Né? Então, realmente, essa participação de Pio e Antônio é incontestável. Todos os fatos, né, as evidências que a gente tem, levam a acreditar que eles foram eles que combinaram com o Ulisses para levar a ideia para o Major Zé Inácio, pelo fato de eles serem inimigos de Valdivino, né, e estarem com o comando da política. Então, enfim, para encerrar, eles voltaram lá para o Barro e, segundo, né, até no depoimento de Ulisses, eles dividiram esse valor que foi arrecadado, né, nesse roubo com o Major Zé Inácio, que foi quem deu todo o suporte, quem organizou tudo. E eles já saíram também certos de voltarem para dividir o valor do saque. Então, após esse saque, houve muitas consequências, né? Os desdobramentos foram fortes, né? Porque Valdivino, apesar de não estar no comando político, ele era muito poderoso ainda e ele tinha muita influência para o Valdivino. Então ele procurou tomar represálias. Ele mandou um telegrama para Epitácio Pessoa, que ele era amigo de Epitácio Pessoa, paraibano de Epitácio Pessoa, que era o presidente da República. Valdivino mandou um telegrama pedindo providências. Epitácio Pessoa telegrafou para os governos do Ceará, Paraíba e Rio Grande para, como se diz, perseguir, não dar trégua e prender. Aí foi onde o Major Zé Inácio entrou, teve que fugir, porque ele era protegido do governo do Ceará, mas diante da pressão do governo federal, o governador da época lá do Ceará teve que cercar a fazenda dele, só que ele estava dentro de casa, a força secou a fazenda e deixaram ele fugir. Ainda houve isso. O comandante lá da volante ainda abriu uma brecha e conseguiu escapar. Foi embora para o Goiás. O senhor Pereira também, com a parte que ficou para ele, né, do saque, também foi embora para o Goiás. E aí onde vem um fato muito importante. O Lampião era cangaceiro de senhor Pereira. Quando o senhor Pereira foi embora para o Goiás, ele deixou o Lampião no comando do grupo. Então, após o saque à fazenda do Riacho, foi que o Lampião assumiu o comando do grupo e daí começou, né, o período Lampião. O senhor Pereira, com o valor do saque, ele já tinha tentado uma vez fugir, não deu certo. Aí, com esse dinheiro, ele teve condições, acho que em agosto ele foi embora e já estava acertado que quem ia entrar, quem ia ficar, né, no comando do grupo era Lampião. E assim aconteceu. O Lampião assumiu o comando. Após esse saque, tudo aconteceu, foi o desdobramento do saque à fazenda do Riacho. O Ulisses Liberato, em 1923, foi preso, né, foi capturado e fuzilado. Ele e mais dois companheiros, inclusive o Chapéu, que arrancou, né, eu já falei aqui, arrancou o colar de Corinda, e que tem até as guardas, até as orelhas dele lá, foi morto lá em Pombal. Antes de Ulisses Liberato e esses dois companheiros serem fuzilados, já tinham sido fuzilados 4, que também tinham feito parte
desse saque. Então isso aí foi a mão do Coronel Valdivino. Zé Inácio foi morto lá em Goiás, pouco tempo depois também. Inclusive Chico Lobo conta uma história que o Valdivino enviou 2 cabos até Goiás para matar ele lá. Aí disse que quando chegou lá, que o Major Zé Inácio estava nas terras do Coronel Abílio Vandei, que era muito poderoso lá, em São José do Rio, Goiás. Acho que hoje é Tocantins lá, nesse local. E disse que o Major, o Coronel Abílio Vandei disse: não, vocês vão matar, mas pode deixar que eu faço. Aí quando assassinaram, aí os cabos voltaram, já com o Zé Inácio morto. Então, os desdobramentos, né, desse saque, né, as consequências, foram assim, importantes para a história. Né? Porque seu Pereira foi o Major Zé Inácio que vivia atacando fazendas, que o Major Zé Inácio ele não só mandou saquear Valdivino, mas outros fazendeiros também. Depois desse saque, ele também teve que ir embora, morreu, o vice-general também foi morto, e Lampião assumiu o comando do grupo. E um detalhe aqui, só para encerrar, um detalhe aqui, que o Coronel Valdivino não estava em casa. Né? A versão de Chico Lobo é que ele tinha ido para Catolé para organizar uma resistência, porque como eles atacaram Jericó, pensavam que ia atacar a vila. Então o Valdivino teria ido para Catolé para organizar uma resistência. Aí tem outra versão, que a Alice Barreto, do livro Salve de Avena, também fala que ele estava na fazenda, só que estava no campo, matando a cavalo, Valdivino. E é uma versão que o meu avô paterno também conta. O meu avô paterno, Isidoro, que está com 94 anos hoje, os tios deles eram vaqueiros na época lá. Os tios do meu avô. E ele conta essa história que os tios dele contavam, que o Valdivino estava no campo. Então, tem essa versão, mas tem outras versões. Recentemente eu descobri, através de relatos, que Rochael foi entregar, poucos dias depois, Rochael, né, do Arruda, foi entregar a farda lá na casa do Valdivino. Aí lá ele disse que tinha sido avisado, que tinha ido embora porque tinha sido avisado. Quer dizer, existem essas 3 versões, que ele estava em Catolé, que ele estava na fazenda e que ele teria fugido. Aí a gente não tem, né, como provar, porque existem várias versões. Mas é isso, por enquanto é isso. E qual é que você acredita mais confiável? Assim, Pelo que você já levantou. E se isso é aqui no livro? aqui está no livro, Não, no seu livro. no meu livro, Sim. eu vou colocar todos. Eu vou falar em todas essas versões. Só que eu fico, porque assim, para Catolé, eu acredito que ele não foi. Essa daí para mim está descartada. Era uma versão da família, né, para tirar ele, né, livrar. Aí tem essa versão de que ele estava no campo, que é Alice Barreto foi e conversou com pessoas na fazenda. E o meu avô também ouviu, né, de pessoas da família que ele estava lá. Então é uma das versões, eu acredito que seja mais real, que ele estivesse no campo, né, olhando o gado, de manhã cedo. Aí surgiu essa agora, né, O que é mais improvável que aconteça, ele fugir, sabe? E para você fechar com chave de ouro a sua fala, qual é a sua visão sobre o cangaço, os cangaceiros, um criminoso e o que a gente enxerga hoje o cangaceiro atual de 2024, na sua visão de estudioso? no caso, versão atual, assim, nos horários de hoje, sobre o Não, vamos a falar. Como é que você enxerga o cangaço e os cangaceiros, em primeiro lugar? E segundo, trazendo para hoje, para 2024, qual é a sua visão de quem são os cangaceiros de hoje? Eu acredito que a questão do cangaço, para a gente. Eu estou perguntando isso aqui a você, porque a minha família em Santa Luzia, eu fui professor da UFRN 40 anos, fui da UFPB também e tal, da Universidade de São Paulo e por aí fora. E a minha família foi atacada por Antônio Silvino. E meu avô ficou esperando, a única pessoa da cidade de Santa Luzia ficou esperando, Antônio Silvino foi meu avô, meu bisavô, com 70 anos de idade. Não fugiu. Todo mundo foi embora. Parecido com a história do meu trisavô, Rocha, também ficou lá. Exatamente. Né? Então, por isso que eu estou perguntando qual é a sua, em que você acredita. Então, ele ficou lá, com 70 anos, ele tinha 11 filhas, mulheres. 11. E ficou ele e a filha professora. Eu chego a ficar arrepiado aqui, porque de vez em quando o pessoal chega falando de Silvino como se fosse um grande herói.
estuprador, bandido, ladrão, é grande herói. Peraí. Minha esposa, quando chegou aqui, que viu isso aqui, na casa do desembargador Tomás Salucina, ela disse, pelo amor de Deus, não é possível, isso não... É sério, eu fiz. Sobre a questão do cangaço, para a gente definir o que é cangaço, é um pouco complicado, porque assim, para resumir, poderia dizer que foi um tipo de banditismo rural de grupo que atingiu o Nordeste, o sertão do Nordeste especificamente, entre os finais do século XIX e início do XX, principalmente nessa época. Últimas décadas do século XIX até 1940, quando o foi louco. Só que aí, para fazer uma análise assim, mais profunda, tem dois fatores que eu acho assim, muito bom também, que é a questão dos fatores sociais e naturais. Porque esse tipo de banditismo rural, ele é presente em todas as partes do mundo. Isso aí foi um fenômeno que aconteceu em vários lugares do mundo e que fatores sociais e naturais Mas as influenciaram. injustiças. Eles são injustiçados. O começo é assim, não é? Isso aí é a questão do escudo étnico também, que ele fala. Mas enfim, eu acho que aqui no sertão, especificamente aqui foi no cangaço, porque no litoral, só quem andou mais no litoral foi o Antônio Silvino, mas ele era do sertão. Mas é um fenômeno que é propício especificamente do sertão. Por quê? Porque aqui tem as questões, a própria vegetação, ela propiciava, vamos dizer assim, que esses homens vivessem naquele estilo de vida. Por exemplo, aqui existia a questão da vegetação, como eu já falei, arbustiva, né, intrincada, os relevos, as serras, as pedras, que era de fácil ocultação, a questão das condições mínimas para se viver a céu aberto, uma quantidade de água mínima, a questão da caça, a questão, enfim, aqui era uma região que era propícia para se viver, né, da forma que eles viviam, né, com nômades e andando. E aí tem as questões também sociais, né, que aí a gente tem que voltar lá para o período da colonização, que aqui no sertão a colonização foi muito cruenta, muito sangrenta. Aqui no sertão, os primeiros que vieram habitar aqui, eles já vinham sabendo que enfrentar quem? Os indígenas, né, os nativos, que eram muito selvagens, eles eram belicosos mesmo, eles não se entregavam. Né, diferente lá do nativo lá do litoral, que era cortado, era, assim, falavam uma língua só, que era o tupi, então eles de certa forma também fizeram aliança. Os daqui não, os daqui eles falavam várias línguas, que o colonizador até falou de língua travada, ou seja, não tinham quase como dialogar, e eles eram muito selvagens, eram muito bravos, eles não se entregavam de jeito nenhum. Foi uma guerra, tipo a guerra dos bárbaros, que chama, ela durou muito tempo, né? E a gente sabe que foi um massacre, né? Porque os indígenas estavam em franca desvantagem, né? Os portugueses, né, com armas de fogo, eles com armas com arco e flecha, o que eles tinham, né? As flechas muitas vezes até envenenadas, que eles usavam. Então, o colonizador, quando chegou aqui, ele teve que enfrentar tudo isso, os indígenas, que foi uma guerra longa, os animais selvagens, as onças, né, que matavam o gado, porque aqui na colonização daqui, eles vieram para cá para criar gado, era a pecuária, né? É o ciclo da pecuária que chama. E o ciclo da pecuária era, vamos dizer assim, foi muito cruento, né? Foi um negócio assim, uma fase selvagem mesmo. Então, a questão também, não existia, o poder coercitivo do Estado também não existia, até milhares do século passado não existia isso aqui. E a questão da política era quase um regime feudal, que os próprios coronéis davam, né, apoio, e tinham que ter, né, esses homens no seu entorno para, enfim, questão de guerra, de vingança. Então tudo isso contribuiu para que surgisse, né, o cangaço aqui no sertão. E ainda falando, né, sobre essa questão do ciclo da pecuária, né, que assim, era a questão da indiferença no trato com sangue, né, que aqui
por exemplo, o menino já desde muito jovem assim, já ajudava o pai a sangrar uma reis para comer um bode, ali ele já tomava um banho de sangue, já tudo era com faca, tinha aquela indiferença também na questão de se morria com muita facilidade. Então tudo isso fez parte, né, vamos dizer assim, é tipo uma cultura, né, que foi surgindo, que fez com que surgisse o cangaço. Você veja que a questão também da pecuária também, a questão de você trabalhar, né, na pecuária, era uma atividade assim muito arriscada e o vaqueiro era muito corajoso e era um orgulho muito grande, né? A questão do individual, assim, vamos dizer, o apanágio, a valentia, o culto à valentia, né, que vem daí. Os heróis do sertão eram o matador de onça, era quem tivesse mais coragem. Então tudo isso contribuiu para que surgisse esse homem que foi o cangaceiro, né? Que era, vamos dizer, um retrógrado, né? Um arcaico, que durou muito tempo, na minha opinião, porque por causa da própria política daquela época, que o Lampião ele sobreviveu todo aquele tempo porque ele tinha poderoso, que fornecia arma, fornecia tudo aí. Ele era cúmplice dos coronéis.